Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. A saúde é um direito de todos e garantir um bom serviço médico é responsabilidade tanto dos governos como da sociedade. Não basta reclamar da qualidade do atendimento sem se preocupar com a prevenção e a articulação política. No programa de hoje, nós vamos conhecer as reflexões que a campanha da Fraternidade 2012 traz para o Brasil. A campanha da Fraternidade 2012 discute como a sociedade pode contribuir para um sistema público de saúde eficiente. Com o lema que a saúde se difunda pela terra, a iniciativa da Igreja no Brasil é um convite para o envolvimento de toda a sociedade na questão. Para falar sobre a campanha da Fraternidade desse ano, está aqui ao meu lado o Padre Jorge Brito, ele que faz parte da Pastoral da Saúde aqui na Arquidiocese. Olá, Padre. Opa, bom dia para todos vocês. Aqui é um prazer estar no Chão em Paz mais uma vez e para falar de um assunto tão importante que é a campanha da Fraternidade 2012, que na verdade é um assunto que já foi tratado em campanha de fraternidade em 1981. A Igreja já havia se preocupado com a questão da saúde pública e agora mais do que nunca ela retoma esse assunto que é tão atual e tão importante para a nossa população. Padre, antes da gente entrar assim, efetivamente no tema da campanha, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que esses temas são definidos, como é que a CNBB, junto com a sociedade, com a Igreja, chega a uma temática de campanha da fraternidade. É muito importante ressaltar que a campanha da fraternidade, normalmente ela é lançada em tempo da quaresma, que é o tempo em que a Igreja nos convida à prática do jejum, da esmola, da oração, tem todo um espírito voltado para a solidariedade. E normalmente a Igreja busca realizar essas campanhas dentro de um tema não só social, mas que esteja afetando diretamente ao nosso povo. Quando tratamos da questão ambiental, vendo aí a degradação geral que se está discutindo no mundo inteiro, a devastação do nosso planeta, a Igreja gritou que a Terra é viva e grita como mulher em dores de parto. E diante da situação da saúde que está se assolando em nosso país, quando a gente vê pouco número de vagas, pessoas morrendo em grandes filas à espera de regulações, então a Igreja está conclamando a fazer uma reflexão esse ano em torno da saúde. O livro da campanha da fraternidade, o texto base ou manual, normalmente é fruto de muitas discussões que vêm de pastorais. E as pastorais, por estar inserida no meio do povo, ela tem uma linguagem de fácil compreensão, que muitas vezes não é aquela linguagem tão rebuscada de tantas teses que se tem por aí. O texto ele segue o método da catequese renovada, é o ver, julgar, agir e celebrar. Então, o livro se divide nessa dinâmica. Então, o ver faz uma visão panorâmica da situação da saúde hoje no país. O julgar é todo um estudo à luz da palavra de Deus, o que é que a Bíblia nos diz sobre a saúde, por isso que o tema é esse tirado do Eclesiástico, que a saúde se difunda sobre a terra. E o julgar é um conselho que nós, como pastoral e a Igreja, mostra caminhos, como pode-se ter resoluções para certos problemas, e o celebrar, que é uma celebração encarnada, viva, pé no chão. Uma ação que nasceu espontaneamente, mas que ao longo de 10 anos fez a diferença na vida de centenas de pessoas. Carlos Prazeres é um animador da doação de sangue e a cada 4 meses reúne os amigos e vizinhos para um gesto concreto de atenção à saúde da comunidade. Minha esposa, na gravidez dela, com filho de 31 anos, recebi muita transfusão que eu não sabia de onde vinha, era tão fácil. Eu estava no hospital e uma mulher precisando de ser com o marido dela que tinha uma hemorragia, eu fui procurar saber, me ofereci, eu tinha um curativo na mão, o médico olhou meu olho e disse que eu não podia doar não. E eu me coloquei à disposição e fui num banco de sangue particular, doei o sangue, e daí para cá eu comecei a doar
a quem pedia. Mas na igreja, quando a gente fundou o Jesus Cidadão, na paróquia São Cosme e São Damião, a gente começou a fazer um trabalho político geral, mas focou também na questão da saúde e da doação de sangue, particularmente fazendo os mutirões, que era de 4 em 4 meses, passou de 3 em 3 meses, e conseguimos levar lá quase 1.000 pessoas, né, para o Hemoba, com um ônibus que a Transol sempre doou para a gente, né, e 570 que efetivaram a sua doação, porque tem os inaptos, né, nós conseguimos aí ajudar aí mais de 1.500 pessoas, isso é muito gostoso, né? Foi assim que nasceu, foi lá com a minha esposa e eu nunca precisei pedir sangue a ninguém. Era muito mais fácil. Hoje está difícil, gente. Hoje só depende de você. Porque, infelizmente, eu vejo muito como o egoísmo, né? Que a pessoa fala muito, porque é doença. Eu acho que a doar sangue não tem perigo nenhum. O perigo é eu beber água, que eu tenho que confiar no cara lá da embalagem que está tratando a água. Então, eu também confio nas pessoas que fizeram os equipamentos, que fizeram as agulhas, os profissionais que estão lá, que são dedicados, que usam luvas. Então, eu não tenho medo nenhum, né, da doação de sangue. Tá? Gente, você se sente leve, né, pelaquela ação. Eu não sei quem está recebendo meu sangue e, de repente, poderia ter sido o meu filho, né, que esteve internado no HGE, num acidente recente, num domingo retrasado, e eu estive lá, né, e vi a miséria que é lá. Mas aproveito para parabenizar a equipe médica do HGE, que apesar dos pesares, apesar daquele dia 20 macas cheia nos corredores, a sala de estrutura lotada, né, mas aí eu digo, a culpa é minha, porque não estou lá fora brigando para ele ter uma condição digna, para que o hospital do subúrbio não mande o paciente para cá como um paciente que estava lá. A pessoa me disse que levou primeiro para o hospital da cidade, ou para o hospital do subúrbio, e eles não atenderam. Então, a Bahia toda manda para o HGE, então sobrecarrega a gente. Então, é preciso que nós, igreja, principalmente nós, igreja, e seja até os irmãos evangélicos também, nos unirmos para exigir que o Estado respeite o funcionário público, seja ele de qualquer instância, mas principalmente, como nós estamos focados aqui na saúde, o da saúde, né? Porque a gente tendo saúde, a gente vai poder ter força para brigar por educação, por segurança, enfim, por uma vida mais digna, porque é isso que Deus quer, não é verdade? O velho ditado alerta: é melhor prevenir do que remediar. Através de palestras, a Pastoral da Saúde conscientiza e envolve as comunidades nos cuidados com a saúde. Dentro dessa discussão da campanha da fraternidade, ela traz algumas dicas, algumas sugestões do que a gente pode fazer também, né? Não ficar apenas na reflexão do assunto, mas também que a gente possa agir. Que dicas, que conselhos o senhor já pode passar para a gente refletir, tipo, eu estou agindo dessa forma como a campanha está sugerindo? Uma das questões que não só a campanha da fraternidade, mas a própria pastoral da saúde e a própria dinâmica das secretarias de saúde, mais do que cuidar de doença, a gente tem que prevenir, não é? A prevenção é que fala muito forte, não é? E a prevenção nasce desde uma alimentação balanceada até as questões sanitaristas, não é? Talvez se os governos municipais e estaduais se dessem conta dessa realidade, seria bom, porque doença como leptospirose já não era mais para existir em nosso meio. E muitas vezes essa doença aparece em decorrência de tantos córregos, tantos esgotos abertos, crianças que hoje, em plena cidade do Salvador, ainda brincam dentro dos esgotos. Dentro dessa falta de higiene, vem também o caso da chamada lepra ou hanseníase, que está aí, minha filha. Em pleno século XXI, ainda tem caso de hanseníase, não é? Então, a prevenção é melhor que qualquer coisa. É melhor se prevenir do que tratar da doença. Então, para quem tem hipertensão, não é melhor se prevenir com alimentação balanceada e sem sal, não é? Para evitar um AVC, né? Para quem tem a diabetes, não é melhor se prevenir evitando os açúcares, né? E comendo uma coisa mais saudável? Então, tudo isso são conselhos que não só na campanha, como a Pastoral da Saúde e as próprias políticas públicas de saúde querem e investem a prevenção. Padre, eu percebo nessa linha da prevenção, como o senhor falava, que existe uma preocupação no trabalho da pastoral em democratizar a informação.
fazer com que as pessoas tenham acesso aos conteúdos para que possam ter uma vida melhor, ou até possam acessar os serviços que estão disponíveis onde estão. Como é esse momento de distribuir essa informação? A Pastoral da Saúde, ela trabalha em linhas de ação. Ela se divide numa linha hospitalar, uma linha comunitária e uma linha política institucional. Então, a nível hospitalar, nós visitamos os hospitais, fazendo acolhimento, dando apoio às pessoas que estão internadas. Na linha comunitária, é essa linha de ação que você me pergunta, não é? Nós trocamos informações de saúde para o povo, né? Passamos para o povo como se prevenir das doenças e levamos dados de incidências para registrar no município, para que o município tenha um índice real do que está acontecendo. Colocar-se a serviço do outro, oferecer o saber, o tempo e a vida para que o próximo encontre a saúde. Elas são donas de casa que fizeram uma formação em fitoterapia e hoje no bairro de Dom Avelar, em Salvador, acompanham e orientam a comunidade. Como é que nasceu esse trabalho aqui na comunidade? Esse trabalho nasceu, um grupo de 6 mulheres. A gente começou a fazer os remedinhos dentro de casa, mas depois nós decidimos fazer o nosso próprio cantinho, né, com a ajuda de outras pessoas. Como é para a senhora fazer esse trabalho aqui junto com a Pastoral da Saúde? Eu acho muito bom, porque a gente, quando fica em casa, aparece problema, é depressão, é problema de filho, e a gente na pastoral, a gente se encontra aqui. Se alguém chega com um problema, acabou aqui, chega aqui, acabou. Começa a conversar e um vai contando os problemas, aparece uma pessoa, a gente vai ajudar e esquece que tem problema. Esse trabalho aqui é a prevenção, né, e resgatar a saúde, né, do povo. Então, devido à dificuldade que está os hospitais, né, muito cheios, e às vezes as pessoas vão para o hospital com um dedo doendo, uma dor de cabeça, e aqui cura isso tudo, não precisa você estar nos hospitais, né, se desgastando, e aqui a gente cura a doença mais simples, assim, que é uma dor de cabeça, né, uma coceira, uma desnutrição, uma dor de barriga, tudo isso a gente cura, não precisa estar se desgastando. A gente conseguiu, com a graça de Deus, esse cantinho aqui da gente fazer, né? Nosso encontro, sempre a gente está aqui fazendo alguma coisa, né? Atendendo pessoas, como você acabou de ver, chegar aqui atrás de socorro para dar banho em alguém que está doente, para visitar, para a gente resolver alguns trabalhos sociais, né? Como fazer curativo nas casas, acompanhar o doente, falar, às vezes a gente orienta quem está tomando conta. Não é assim, você tem que fazer assim, porque quem está doente precisa de um acompanhamento muito especial. Eu acho que apoiar e incentivar o trabalho da saúde aqui no momento, para mim vai ser, eu digo vai ser, porque no ano passado eu fiquei meio longe, né? Estava chegando, esperando ver, né? Mas esse ano eu me comprometo de acompanhar um pouco mais de perto, né? Assim, em nível de uma assessoria, vendo a questão de formação, ajudando elas e animando. Então, isso para mim é muito gratificante, né? É como elas até falaram, vim aqui, elas não disseram o nome, mas é uma terapia gratuita, que vai e que vem, que ajuda quem chega e quem sai, e quem está, né? Então, para mim, fazer esse trabalho no momento é muito gratificante, é muito importante, porque é justamente saudável para as pessoas que a gente vai acompanhar no momento e também para nós mesmos que vamos nos doar para isso. Inclusive, minha congregação, o carisma é pão repartido entre os pobres, que é muito desafiador, mas para mim também é uma boa parcela e oportunidade de viver o meu carisma.
As discussões sobre o serviço de saúde não estão restritas aos hospitais e envolve toda a sociedade. Tão importante quanto prevenir é reconhecer o valor da sabedoria popular e a participação nos espaços políticos que cuidam da assistência à saúde. Padre, ainda no contexto, da campanha, a gente percebe um certo acolhimento da sabedoria popular com a chamada medicina complementar e, ao mesmo tempo, um incentivo para que as pessoas participem das políticas públicas, das audiências, das atividades que discutem a questão da saúde. Isso fica muito no campo do pessoal. Como é que a gente pode favorecer que ações assim aconteçam, convidar pessoas que de repente têm um saber que possa trazer para complementar essa discussão para essa roda? Na ação comunitária, existe também as farmácias naturais, E a homeopatia e coisas semelhantes. Claro que diante do pouco acesso que as pessoas têm à saúde institucionalizada, que é a questão de hospitais e consultas médicas, etc., existe também o senso comum, não é? Há um provérbio que diz assim, de médico e louco, todos têm um pouco, E, na verdade, no senso comum, tem muitos chás, muitas plantas que curam, não é? Inclusive, a Pastoral de Saúde tem um livro bastante denso que tem como tema Onde não há médico, não é? Onde não há médico, onde o médico não chega, como se resolve? Então, claro que essas atitudes do povo, a Pastoral da Saúde, na ação comunitária, orienta e ajuda as pessoas a tratar homeopaticamente de seus problemas. Mas a homeopatia também hoje já é reconhecida pelo próprio SUS. E há uma luta dos homeopatas para que a homeopatia seja, dentro do SUS, uma realidade. E tem muitos médicos mesmo que, antes de receitar a quimioterapia, que são a terapia por base de farmácias, ele indica certos chás, certas coisas que podem ajudar no melhoramento da saúde dessas pessoas. É um avanço em nosso mundo hoje, em nosso tempo, tem sido um avanço esses tipos de medicamento, E vou lhe dizer, surte efeito, porque a nossa pastoral mesmo trata muito da diabetes para a queda da glicemia com a tintura de pata de vaca, E surte efeito, Diminui mesmo. Claro que junto com a tintura de pata de vaca vai também o exercício físico, vai também o controle de alimentação. É um conjunto, Um conjunto, que eu lhe garanto que nem a pessoa tomando metformina, gliclazida, outro medicamento da farmácia, se não for acompanhado de um exercício físico e de uma boa alimentação, o açúcar não baixa. Ok, padre, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente está nesse momento que está começando a campanha da fraternidade. Eu espero que ela ainda dê muitos frutos para a gente. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez ao Chão em Paz e espero que todo o nosso povo católico se empenhe bastante nesse ano na campanha para ver se a gente melhora um pouco essa situação. Porque o SUS é um plano de saúde excelente, Em poucos países do mundo tem um plano de saúde como o SUS. Nós precisamos lutar para que ele funcione. O problema é que 3,6% da renda nacional do PIB, que é destinado para a saúde, se chegasse integralmente à população, com certeza estaria melhorzinho do que está aí. Eu sei que não está melhor, porque de Brasília até o município tem muito desvio, muita malandragem, muita coisa que vaza esse dinheiro e quando consegue chegar nos municípios e nos estados, já está bem resumido, não é? Mas vamos lutar para que tenha uma política pública, que o povo participe dos conselhos de saúde, o local, o municipal, o estadual, porque a gente só pode mudar o SUS participando do controle social. Senão, vamos continuar com filas intermináveis, pessoas morrendo sem vaga.
É crescente o reconhecimento dos benefícios que as chamadas terapias holísticas trazem para a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Apesar de serem restritos os espaços de atendimento popular, as massagens e a acupuntura já podem ser encontradas nos serviços sociais das paróquias e das casas religiosas. Esse trabalho nós desenvolvemos desde 1995, eu iniciei esse trabalho, né, na diocese, hoje Diocese de Serrinha, que antigamente pertencia à Feira de Santana, e comecei fazendo esse trabalho através das comunidades, né, populares, aprendendo a fazer remédios caseiros, fazer os chás, essas coisas assim, atividade física, exercícios físicos, através das comunidades. Como aqui também muitas comunidades de Salvador, através de todo Helder Targino, ex-monge do Mosteiro São Bento, ele acompanhou muito tempo, apoiando esses grupos populares das comunidades aqui da periferia de Salvador, diversos lugares, e ensinando a gente a aproveitar da natureza, dessa riqueza que é as plantas, né? Aquilo que a gente pode cultivar e buscar ter mais saúde por um meio mais saudável, né? A Lucine, ela queixa de dor, né, Lucine? Na coluna cervical. E nós agora vamos aplicar a auriculoterapia, né, a acupuntura auricular, para ajudar no alívio das tensões da coluna. Então, através da eletroestimulação dos pontos, por meio da acupuntura, a gente tem um alívio nas tensões cervicais, de coluna, né, a dependendo de que seja. E a gente trabalha com a acupuntura auricular, através da esfera de mostarda. Então, a gente utilizar a esfera que é bíblica, né, mas que faz milagre também na saúde. Uma das coisas assim que, com esse trabalho que ela fez em mim, é a dimensão do desbloquear, do aliviar as dores, não é? As tensões. E como eu tenho também problema de desvio de coluna, então, tanto a auriculoterapia como também as massagens, isso para mim é muito excelente, porque alivia muitas dores. E a irmã Filipa, ela tem um jeito assim muito extraordinário. Quando ela dá uma massagem, realmente a gente sente a diferença, o corpo fica mais leve, fica mais disposto, né? Porque você sabe, dores de coluna é horrível. Pelo que eu percebi, tem uma questão técnica, tem uma questão, né, de manipulação para melhoria da saúde das pessoas, mas também tem um clima, um equilíbrio, eu diria assim, da pessoa, do ser humano. E até tem a música, né, durante a sessão. Tem também esse fundo, o trabalho da senhora? Tem. A gente precisa fazer, eu chamo assim, terapias integradas, na visão holística. O primeiro holístico foi Jesus. Jesus cuidou do homem por inteiro. Jesus não cuidou do homem por pedaços, fragmentos, né? Jesus cuidou do homem por completo, né? Então, a música, a terapia integrada, ela busca integrar o ser humano num todo, né? Não preocupar com você que chegou queixando que está com problema do intestino, que não está funcionando, está com enxaqueca, e aí, então vou passar um chá para a tua enxaqueca. Não. O que cabe a mim é através dessa escuta, que é a base do nosso trabalho como terapeutas, é a escuta, né? A primeira coisa é a escuta. E através da escuta eu vou conhecer um pouco a sua pessoa e a partir daí ver o que eu posso estar te orientando para melhorar na tua saúde. Irmã, a senhora reuniu um pouco desses saberes que a senhora coletou ao longo dos anos em um livro, uma espécie de cartilha. Conta aí um pouco o que as pessoas encontram de informação nesse material. Por isso a gente aconselha, em questão na cartilha, o uso da água na saúde, a importância da água na saúde. 70% do nosso corpo é água. E como é que a gente não ingere água? Depois vem as questões, mas eu estou com ressecamento na pele, eu vou comprar um creme de pele que é para melhorar a minha pele. O problema não está na pele externa, está dentro do mau funcionamento dos rins, do intestino grosso, né? E por aí vai. Tem também algumas receitas coletadas a partir do trabalho que realizei 11 anos em Jequié. Tem também nessa cartilha algumas desses conselhos, uso da argila, como usar argila, como coletar argila. Alguma receitazinha para as amebas, cuidado com as amebas, né? O estômago está ruim, como fazer? Então, a cartilha também tem algumas dicas para essas coisas básicas, essas queixas básicas que a gente revela no dia a dia e pode estar se ajudando ali.